Olá, amigos do Facebook, WhatsApp, Mensa, Instagram, YouTube. Para ser muito grande, hoje, segundo dia da semana, segunda-feira, quero desejar a paz do Senhor Jesus aos irmãos em Cristo Jesus. Você que tem me ajudado a pregar o Evangelho, a anunciar as boas notícias, as boas novas para aqueles que ainda não têm essa boa notícia que você tem. A boa notícia é Jesus Cristo, salvação. É o Evangelho entrar na sua vida, o reino de Deus. Eu quero que você acesse meu canal de YouTube e se inscreva lá. Me ajude a pregar o Evangelho, me ajude a divulgar a palavra de Deus. Tá bom? Se inscreva lá e seja um divulgador de boas novas. Lá tem vários vídeos, você pode selecioná-los e compartilhar para os seus amigos, avisa para os seus amigos, isso, seus parentes. Sei que muita gente tem celular na sua casa, 3, 4, 5 aparelhos, cada pessoa tem um aparelho. Se inscreva no meu canal de YouTube, José Maria, vão botar lá, José Maria, faz a pesquisa e você vai acessar o meu canal, se inscreva lá no meu canal e assista os vídeos para você crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Hoje, o assunto de hoje é sobre o altar. Para que serve o altar? Qual a finalidade do altar? No passado, o altar era usado para holocausto, sacrifício, onde colocava-se animais e o sacerdote ele colocava lenha, colocava os animais em cima desse altar e acendia o altar. E aquele fogo consumia os animais, a gordura, e era a forma de sacrifício. Era o animal que representava o inocente morrendo no lugar do culpado. E eu quero ler aqui em Levítico, terceiro livro da Bíblia, no capítulo de número 6. Pega a sua Bíblia, Levítico é o terceiro livro do Antigo Testamento, um dos livros de Moisés, chamado Pentateuco. Penta quer dizer 5 livros de Moisés. A Torá, a lei, o livro da lei. Quando fala o livro da lei, fala do Pentateuco. Capítulo 6, versículo de número 8, que diz assim: falou mais o Senhor, quem? A Deus. Deus falou para Moisés dizendo: dá ordem a Arão. Arão, quem era Arão? Irmão de Moisés e o sumo sacerdote, o chefe do sacerdote, o líder do sacerdote. E a seus filhos dizendo: esta é a lei do holocausto, quer dizer, dos animais que ia ser oferecido no holocausto, no altar. O holocausto, quer dizer, os animais serão queimados sobre o altar toda a noite até de manhã. O fogo do altar arderá nele, ou seja, queimará, ficará aceso nele. O sacerdote vestirá suas vestes de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, ou seja, sobre o seu corpo, e levantará a cinza, ou seja, e quando o fogo houver consumido o holocausto, que é os animais serem consumidos, acabado, sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, ou seja, vai tirar suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto, quer dizer, os animais, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos aqui entender
a palavra de Deus, que é uma linguagem de figura, é uma ilustração, é uma tipologia. Aqui é uma tipologia. Vamos trazer para o lado espiritual. Quem é o altar? Somos nós. O que é o sacrifício? O que é o holocausto? É aquilo que você faz para Deus. O teu louvor, a tua adoração, é o sacrifício. O que é o fogo? O fogo representa o Espírito Santo. O que é a lenha? A lenha, ela simboliza as nossas orações. As nossas orações é a lenha. O que é as vestes do sacerdote? É a nossa vida, a nossa natureza. É a nossa conduta, a nossa natureza. As vestes simbolizam mudança de vida. É a mudança que o Espírito de Deus vai fazer na nossa vida. Então a tarefa do sacerdote era fazer faxina no altar. Ele era o responsável em organizar o altar. Então, nesse altar, toda manhã o sacerdote fazia a faxina. Ele tirava as cinzas, aquilo que foi consumido do animal. E o sacerdote separava aquelas cinzas, porque cinza aqui, ela simboliza pecado. Aquilo que não serve para nada. Se você pegar uma cinza e botar fogo, não pega fogo. Então, o sacerdote ele tinha que despir das suas primeiras vestes. Ele tinha uma veste de linho e ele fazia faxina no altar de manhã. Porque aquele altar, ele ficava com fogo dia e noite. E não podia faltar holocausto, sacrifício. Tinha que estar ali sempre com animais. E o sacerdote trocava suas vestes. Depois que ele trocava suas vestes, colocava outras vestes e pegava aquelas cinzas, aquelas sobras que foram consumidas dos animais e tirava fora da organização do local. Não podia estar ali no arraial. Tinha que separar, jogar num lugar distante. Era a ordem de Deus. Quando você está orando, por exemplo, você está colocando o quê? Lenha no altar. Quanto mais você colocar lenha no altar, mais o fogo é contínuo no altar que representa a nossa vida. Então a lenha é a oração. Você não pode deixar de orar. Você é responsável hoje pelo seu altar. No Antigo Testamento, quem era responsável em fazer a limpeza e depois colocar tudo em ordem era o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele organizava o altar. Nós somos sacerdote de Deus. Você é responsável pelo seu altar. Nós somos sacerdote santo. Hoje você é responsável pelo seu altar. E como é que você organiza o seu altar? Como é que você organiza? Quando você está orando, você está fazendo faxina dentro do seu altar. Você está tirando a cinza. O que é tirar a cinza do altar? É pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Enquanto o fogo está pegando no altar, na nossa vida, que é o Espírito Santo, que ele tira todas as impurezas, a cinza representa aquilo que nós erramos, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Nascemos com veste, no sentido figurativo. Nascemos com veste do velho homem. É a minha natureza pecaminosa, natureza adâmica. É essa natureza que precisa ser mudada. Quanto mais você se arrepender dos seus pecados, deixar o Espírito de Deus te envolver,
aí suas vestes é mudado. E quem muda essas vestes é o Espírito Santo. É uma nova criatura. Então, você, quando está orando, quando você está pedindo perdão pelos seus pecados, você está tirando a cinza do altar da tua vida. Tirar a cinza do altar é tirar a cinza da tua mente, pensamentos negativos. E separa. Depois de tudo isso, você joga essa cinza fora do arraial. O que é jogar cinza fora do arraial? É não cometer os erros cotidianos da vida. Sempre se policiar. No arraial não pode ter cinza. No teu altar não pode ter cinza. Porque a cinza atrapalha o fogo. A cinza não combina com o fogo. A cinza é lixo. A cinza é aquilo que saiu do holocausto dos animais. E para arrumar o altar, o sacerdote precisava colocar os animais organizados em cima do altar. O que é isso? O que representa isso? Como é que você vai arrumar o seu altar? Ter uma vida organizada. Eu sei que a nossa vida é correria, muitos estudam, muitos trabalham, tem pessoas que trabalham 6 horas, 8 horas, 10, 12 horas por dia e dormem pouco, 5 horas, 6 horas de sono, de madrugada tem que acordar, 4, 5 horas da manhã, uma correria. Mas você precisa, como servo de Deus, ter uma vida organizada. Uma vida organizada de oração. Os animais, que seriam os holocaustos, estavam colocados, organizados em cima do altar. Depois o sacerdote colocava as lenhas e depois jogava fogo. Acendia o altar e ficava aceso o dia inteiro, queimando os animais. Você precisa ter uma vida organizada. Sacrifício no altar, animais no altar, é como você lida com a sua devocional. Como é que é a tua vida na sua casa? Você tem tempo para ler a Bíblia? Tem? Você tem tempo para meditar na palavra de Deus? Você tem tempo para abrir um inário e louvar a Deus? Isso é uma vida organizada. Tempo para orar. Você tem que organizar seu tempo. O Espírito Santo te dá a receita, te dá a sabedoria para você organizar a sua vida. O sacerdote tinha a segunda veste. E com essa segunda veste ele jogava as cinzas fora. Depois que ele limpava o altar, organizava tudo, ele vestia, tirava aquelas vestes. Depois da faxina, depois que nós fazemos a faxina no altar, nós recebemos vestes, outras vestes. Chama-se vida santificada. É um processo, é diário. Todo dia temos que orar, todo dia temos que colocar os animais em cima do altar. O fogo não pode apagar. O fogo, ele representa no altar o Espírito Santo na nossa vida. Continuamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar não pode faltar fogo. Se faltar fogo, a lenha não pega fogo. O que faz o fogo descer é a lenha. Se tiver lenha, pega fogo. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você fala com Deus? Qual a qualidade de lenha que você tem colocado no teu altar? O que é qualidade de lenha? É o tempo de oração. Quem ora muito, tem muito. Quem ora pouco, tem pouco. E quem não ora nada, não tem nada. Quantos crentes apagados.
Quantos crentes hoje apagados, não têm uma vida organizada. Quantos crentes hoje não conhecem a Bíblia. Diz que não tem tempo, a correria, o materialismo, as coisas materiais sufocam, impede de você ter uma dinâmica na sua vida. Você precisa parar, frear, organizar a sua vida. Altar pegando fogo é o teu relacionamento com Deus. Você não pode abrir mão desse relacionamento. A oração é a chave da vitória. Jesus era de oração. Jesus passava a noite no monte orando. Jesus descia de manhã. Jesus orava. Jesus, quando estava no Getsêmani, Jesus fez 3 orações. 3 orações. Jesus botava muita lenha no altar. Lenha de qualidade. Quando falava com Deus, o céu se abria. Hoje, muitas pessoas oram, parece que o céu é de bronze. Sua vida desorganizada. Chega na igreja, não sabe nem o que vai falar, não lê a Bíblia, passa 2, 3 dias, uma semana sem ler a Bíblia. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Você tem um altar, e nesse altar precisa de fogo, mas tem que ter o conjunto da obra. O conjunto tem que ter o animal, tem que ter a lenha e tem que ter o fogo. Se não tiver isso, o fogo não desce. No Antigo Testamento, o sacerdote colocava fogo no altar. No Novo Testamento, a dispensação da graça, é o Espírito Santo que bota fogo nesse altar. E esse altar é a nossa vida. Você precisa organizar a sua vida. Você precisa ter o tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. Você precisa, tira um tempo. Que hora você acorda para o trabalho? Que hora que o despertador aí desperta? 5 horas da manhã, acorda às 4. Tira 1 hora para fazer uma devocional. 20 minutos de oração, 30 minutos de oração, o que for. Tira aí 2 capítulos por dia para ler a palavra de Deus, meditar 10 minutos na palavra de Deus, mas não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia e não deixe de meditar na palavra de Deus. Consagra a sua vida. Quando você está de joelho, você está despindo das suas vestes velhas. Nossas vestes, ela mancha todos os dias. E a cinza não pode estar no arraial. Onde você congrega, você não pode estar cheio de cinza. Senão você atrapalha o fogo descer. Atrapalha. Tem que haver unidade. Todo mundo pautado na unidade para que o Espírito de Deus venha operar. Quando o Espírito de Deus desce no altar, que pega fogo, aí a cura, a milagre, a libertação, é o poder de Deus. Esse fogo desceu no dia de Pentecoste. Esse fogo está até hoje, até a volta de Jesus Cristo. É oportunidade. Não desperdice as suas oportunidades. Não gaste seu tempo com coisas que não trazem edificação na tua vida. Ocupe a sua vida nas coisas de Deus. Salmo 1. Salmo de número 1. Aqui, bem-aventurado, olha só. Salmo 1. Salmo 1. Paulo Afonso Generoso. Ó, Salmo 1. Bem-aventurado, o versículo de 2. Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer que na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. E na sua palavra medita de dia e de noite. Isso aqui é uma vida organizada. Gastar o seu tempo em coisas produtivas. Se você fizer isso aqui, você vai ser árvore de vida. Uma árvore viçosa. O que é árvore viçosa? É um crente cheio do Espírito Santo. Deus pode contar com ele em todos os momentos. Já imaginou? Uma pessoa doente chega na igreja,
Você vai orar e nada acontece. Uma pessoa caiu endemoniada, oprimida. Você tem a autoridade de Deus. Você está cheio, o fogo está ardendo, está aceso na sua vida. Você vai lá e expulsa demônio. Você tem a autoridade de Deus. Então tem que ter uma vida organizada, tá bom? Organize a sua vida. Faça igual o salmista Davi está dizendo no Salmo aqui, no livro aqui nos Poéticos. Diz assim, ó, ante o seu prazer é na lei do Senhor, na sua lei medida, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, crente é abençoado, crente que busca. Ele não só abençoado financeiramente, materialmente, mas ele abençoa outras vidas. Então mas você precisa ser responsável. Você é responsável pela sua vida espiritual. Você precisa buscar a Deus, tá bom? Que Deus abençoe. E com essa palavra, seja um despertamento para a sua vida, tá bom? Fica com Jesus. Tenha um início de semana abençoado. Que Deus possa estar contigo, te guiando pelo Espírito Santo de Deus. E não se esqueça, nós dependemos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. É Ele que nos ajuda, tá bom? Fique na paz. Em nome de Jesus. Amém.